Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje nós vamos começar uma série nova aqui no canal que eu percebi aí que existe uma certa demanda para isso, né? Então, a ideia é o seguinte, é eu pegar algumas leis ou resoluções, né, de trânsito que, obviamente, né, fazem sentido aí pra gente que gosta das duas rodas, e eu vou trazer aqui um pouquinho da lei, falar um pouquinho e tal, para tirar as dúvidas do pessoal com relação a isso. E para iniciar essa série, nada mais justo aqui, ó, do que falar de capacete, né? A gente é muito preocupado com a questão de segurança aqui, então eu acho que o capacete, obviamente, né, isso todo mundo sabe, é um item obrigatório, mas tem muita dúvida aí com o que pode e o que não pode. Então, se você também está curioso, confere o vídeo. A resolução que trata do uso de capacete é a resolução 453 do CONTRAN. E ela é de livre acesso aí, se você acessar o site do CONTRAN, às vezes até no site do Detran aí do seu estado, ou se você simplesmente jogar no Google, o problema do Google é que nem sempre está atualizado, né? Às vezes o pessoal sai em resoluções novas, não falando especificamente dessa, né? Mas saem resoluções novas que acabam revogando antigas e acabam mudando e tem muita confusão com relação a isso. O pessoal que aprendeu há uns anos atrás o que era certo, às vezes hoje já não é mais considerado certo. Então o legal é entrar lá no site do CONTRAN, lá você tem mais certinho ali as resoluções que estão vigentes. Mas essa é a 453 de 2013, se eu não me engano. Então já tem um certo tempo aí que essa resolução está em vigência. Ela fala basicamente, ela regulamenta, né, podemos dizer assim, eu acredito, o uso dos capacetes. O capacete é, até então, o único equipamento de segurança para moto que é obrigatório o uso, né? Tanto pelo piloto como pelo passageiro. Então, uso obrigatório, acho que isso todo mundo aí sabe, apesar de que nem todo mundo usa, né? Especialmente algumas cidades aí, mais especificamente, às vezes você vai para o interior, aí o pessoal acaba não se atentando muito ao uso do capacete. Do que trata a resolução? Não vou ler ela inteira, não vou trazer tudo aqui, mas ela diz o seguinte, o capacete tem que ter a cinta jugular aqui, essa cinta você deve andar com ela bem presa. Já falei nos vídeos dos capacetes, né, que o ideal é que essa cinta fique bem presa mesmo, sem folga, né, que nem aquela galera que só puxa a cinta para cá e saca o capacete sem abrir ela, tá errado isso aí, né, num acidente o capacete não vai servir para muita coisa aí na sua cabeça. Então, o primeiro ponto, o capacete tem que ter a cinta jugular e você tem que andar com ela afixada. Outra questão que a resolução traz é com a certificação do capacete, né? Então, os capacetes eles têm que ser certificados pelo Inmetro. Eles vêm com esse selinho aqui do Inmetro, né? Aqui no Brasil é bem conhecido esse selo. Porém, para capacetes acima do número 64 é difícil quem usa acima de 64, inclusive no Brasil também é difícil achar essa numeração acima do 64, mas na resolução tem uma brecha ali que se o capacete for uma numeração superior a 64, tiver sido comprado no exterior por pessoa física, dispensa o selinho do Inmetro. Quando um agente de trânsito, seja ele qual for, né, um policial aí ou qualquer outro agente que esteja fazendo a fiscalização de trânsito, parar você, o que ele vai analisar no seu capacete? Primeiro, óbvio, se você está usando. Segundo, a cinta jugular, né, ela tem que existir, tem que estar fixada. O capacete tem que ter aqui, ó, eles chamam de retrorefletivos, né? Precisa ter tanto na parte traseira como nas duas laterais aqui. Na frente, apesar da maioria dos capacetes terem, o meu aqui está na queixeira, tem alguns que ficam aqui na região da testa, na frente não é obrigatório segundo a legislação, né? Só nas duas laterais e na parte traseira. Vale salientar, aqui em Curitiba não é muito comum, acho que nem tem esse serviço de motofrete. O pessoal aí que transporta passageiros em moto, né, como um táxi, só que em cima de uma moto. Aqui em Curitiba não é comum, mas eu sei que tem muitas cidades que o motofrete aí ele é bem difundido. Para esse tipo de serviço, a cinta refletiva, vou até colocar uma foto que está na resolução, ela tem que ser aquela bem maior aqui atrás, né, tanto para o piloto como para o passageiro, né, da moto. Então, se você usa o serviço de motofrete, talvez você já tenha visto, o pessoal aí que, motoboy também, né, usa muito esse tipo de fita.
E vale dizer, né, que se você vai pegar aí, vai pegar uma carona com um motofrete, você não pode usar o seu capacete se ele não tiver aquele refletivo. Tá fora da regulamentação, pelo menos, né, digamos assim. E outra coisa que o agente de trânsito vai conferir é o estado geral do seu capacete, ver se ele não tem nenhum dano muito grande, ver se ele já não tomou algum tombo aí que comprometeu a segurança, ele pode fazer esse tipo de fiscalização. Outro ponto evidente, né, é a questão da viseira. Aí aqui existem algumas coisas, né? Por exemplo, a viseira durante o período noturno só é permitida essa viseira aqui no padrão cristal, segundo a legislação. Durante o dia pode ser viseira fumê light, aquela fumê um pouquinho mais escura, e inclusive as metalizadas, que é tipo espelhada, né? Para isso o filme de carro a gente sabe que não pode ser isso o filme espelhado, mas para a viseira durante o uso, né, de dia pode, durante a noite não. É permitido também os capacetes que têm, né, essa viseira solar, mas não vou falar dela aqui, a resolução não trata muito bem disso, né? O que interessa para a resolução é mais a parte de segurança, então é a viseira principal aqui, e ela tem que estar sempre abaixada quando a moto estiver em movimento. Quando você estiver parado, você pode lá estar com a viseira aberta. Parou no sinaleiro, numa faixa de pedestre, alguma situação assim, pode abrir a viseira. Mas antes de colocar a moto em movimento, a legislação exige que você feche. Não precisa travar ele aqui embaixo. Ele pode ter uma fresta aqui para entrada de ar. O que a legislação pede é que cubra toda a linha dos olhos. Então, né, se eu deixar ela aberta dessa maneira aqui, já está irregular e é passível aí de uma autuação, né? Isso aqui é infração de trânsito. Apesar que, segundo a lei 14.071, segundo a lei 14.071, agora, se você andar com a viseira aberta, é uma infração leve. Se eu não me engano, antigamente ela era uma infração média. Hoje ela é leve. No caso dos capacetes modulares, já falei também no vídeo dos capacetes que eu gravei, eu não sou o maior fã deles por N motivos, mas eles são permitidos. O modular é aquele que você abre, mas quando você abre, a queixeira sobe junto com a viseira e fica aqui, ó, parece que vira uma pala, né, uma aba. Esse é o capacete modular. Ele é permitido o uso, porém, assim como a legislação aí exige a viseira abaixada com a moto em movimento, então esses capacetes que sobem a viseira junto, você pode abrir, né, a parte modular dele, mas quando você for pôr a moto em movimento, tem que abaixar, até porque senão você não está nem cumprindo a parte da viseira. Já os escamoteáveis, que tem uma diferença na denominação, né? O escamoteável é aquele que você abre a queixeira aqui e a queixeira vem aqui para trás, vira tipo um aerofólio aqui, né? Vou pôr uma imagem, né, tanto do modular que eu falei, já deve ter aparecido aí, e o escamoteável agora, vou colocar uma outra imagem dele. O escamoteável é permitido você andar com ele aberto, porque o escamoteável tem a possibilidade de você levar essa queixeira lá para trás, mas ficar com a viseira abaixada. Então, esse capacete é permitido. E aí, já que estou falando do que é permitido e do que não é, bom, o capacete padrão, esse aqui, fechado, com queixeira, fixo, né? Que é o que eu gosto de utilizar, eu considero, em tese, né, mais seguro. É o tipo de capacete mais comum que a gente vê. Então, permitido, tranquilo. O capacete modular, como eu falei, é permitido. O escamoteável também é permitido. Aquele sem queixeira, que não é escamoteável, ele não tem a queixeira, não tem como você fechar nem que você queira, também é permitido. E existe um mito aí que eu já ouvi dizer, né, que o pessoal acha que não pode esse capacete na estrada, ele só pode aí dentro da cidade. Não, não existe nada disso. Ele é permitido independente do uso e independente de onde você estiver. A única coisa, a viseira tem que estar abaixada. E já que eu falei estrada, já que a gente está falando de legislação, termos específicos, né, a gente normalmente fala estrada, vou pegar a estrada, né, e tal. Já que nós estamos falando de legislação, o termo correto para o que a gente chama normalmente de estrada é rodovia. É só nomenclatura aí, mas rodovia é pavimentada e estrada é não pavimentada. Pode ser que você saia para pegar a estrada mesmo, né? E aí agora eu vou pegar a minha colinha aqui, porque não sou legislador, não sou agente de trânsito, não sou nenhum especialista em CTB, né, o nosso Código Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro. Mas segundo aqui a minha colinha, o artigo 230, inciso 10, é um
dos que estão aí para multar a gente, né? Caso a gente esteja em desacordo com a legislação. Lembrando que a legislação é para a nossa própria segurança, né? A gente tem que cumprir, poxa, especialmente o uso de capacete, acho que é inquestionável, né? O quesito de segurança disso. Ele diz o seguinte, ó: conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Ou seja, você está usando o capacete, mas ele está em desacordo. Ele está, por exemplo, ele não tem a cinta, ou ele não tem um refletivo, ou ele está fora das normas aí, né? Isso vai configurar uma infração de trânsito e é uma infração grave, são R$ 195,23. E existe uma medida administrativa, como eles chamam, que não é o recolhimento, né? Eles seguram o veículo até a regularização, desde que você consiga regularizar aquilo ali quase que naquele momento da autuação. O outro artigo é o artigo 169, que diz que é conduzir veículo sem a devida atenção ou os cuidados indispensáveis à segurança. E aí o que seria? Aonde que você poderia se enquadrar, né, com o motociclista na parte de capacete nessa infração? É aí que você cai, por exemplo, está andando lá, caviseira levantada. É esse artigo que você vai ser autuado por esse artigo 169. E, como eu já falei, a infração leve são 3 pontos. A grave são 5 pontos, né? Então, aquela sem refletivo, sem a cinta e tal, 5 pontos. E essa aqui, que é uma infração leve, 3 pontos. R$ 88,38. E, por fim, o último artigo que a gente pode se enquadrar nesse assunto é o 244, tanto o inciso 1 ou 2, não sei se falam 1 ou 2, o primeiro e segundo, mas enfim, são 2 incisos aí. O primeiro deles diz respeito, segundo a minha cola, conduzir veículos sem utilizar capacete de segurança ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Aí, já vou falar um pouquinho do vestuário rapidamente, mas aí é um dos incisos, esse já é uma infração gravíssima, então são 7 pontos na sua carteira, R$ 293,47. E aqui, suspensão do direito de dirigir. Então, pego sem capacete, suspensão do direito de dirigir, eles vão recolher a sua CNH, inclusive. E aí o inciso 2, ou segundo, diz que é conduzir a motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando passageiros sem o capacete, então também é gravíssima, ou transportando passageiro fora do local adequado. E o local adequado é somente atrás do condutor ou no sidecar, que é muito pouco comum aqui no Brasil, né, as motos com o sidecar. E aí, falando rapidamente dessa questão aí que ele exige o vestuário, né, tá escrito na legislação ali, na resolução, porém, isso aí fica, não existe uma regulamentação específica, então você não vai ser cobrado aí, por exemplo, não é obrigatório o uso de luva ou de jaqueta de proteção, calça, você só pode, né, a questão do teu calçado ali, ele tem que ser um calçado mais específico que fique preso ao pé, né, por exemplo, chinelo também não pode, mas nada diz aí que você não pode andar de bermuda, de camiseta, isso aí não diz nada na resolução, apesar de estar escrito ali que você tem que estar com o vestuário apropriado. E só continuando falando dos capacetes são permitidos ou não, né? Aqueles capacetes que não cobrem totalmente a calota craniana aqui, então aqueles que não descem até embaixo, aqui assim, mais ou menos nessa linha, eles não são permitidos, né? Então vou pôr algumas fotos também que estão na resolução. Aquele capacetinho, aquele coquinho, não pode. Capacete de bicicleta, óbvio que não pode. Capacete de obra, né? EPI de obra, óbvio que não pode também, né? Ele não te traz a devida proteção. A resolução autoriza também o uso de pala, né? Aquela abinha ali para segurar o sol, é permitido, não tem problema nenhum você utilizar. E com relação aos capacetes, normalmente capacete de motocross, né, aquele que tem a queixeira maior, assim, ele não tem a viseira. E pode também, desde que você esteja utilizando um óculos de proteção. E não serve o óculos de grau, por maior que ele seja, né, como esse aqui. Não serve óculos de sol, não serve nem aquele óculos de proteção, aquele EPI, né, que é um EPI não serve. O óculos é esse que está na imagem da resolução, aquele
parece aquele de snowboard, sabe, que o pessoal pratica snowboard, assim, é aquele tipo de óculos de proteção que é exigido para utilizar com os capacetes. Então, né, chegando ao fim aí, resumidamente, aí só falando alguns pontos mais essenciais que muitas vezes eu vi o pessoal me perguntando aí com dúvida, o que pode, o que não pode, né, enfim, já falei da questão do capacete em outros vídeos, que eu já citei aqui, inclusive, esses outros vídeos, né, que eu falo dos capacetes, mas esse aqui foi uma espécie de um resumo da resolução 453, caso você esteja com preguiça de procurar ela lá e dar uma lida, apesar que ela não é muito grande. E eu pretendo trazer outros vídeos. Como eu falei, não sou agente de trânsito, não sou legislador, não sou nenhum especialista nessa área, não entendo nem muito aí da parte de leis, né? Não sou advogado, nem bacharel em direito, nem nada disso. Mas lendo um pouquinho a lei ali, fica evidente alguns pontos aí que o pessoal algumas vezes fica na dúvida. E se você pegar ali para ler, tá claro ali o que pode e o que não pode escrito certinho. Aí você tem um embasamento legal também, né? Para até argumentar caso você seja autuado indevidamente. Se você tem alguma sugestão para a gente dar continuidade nessa série aqui que eu estou lançando, né, das legislações de trânsito, deixa um comentário aí se você achava que era diferente essa resolução que a gente comentou hoje, se você ainda acha que é diferente, enfim, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aí embaixo, que é sempre bem legal ler esses comentários e responder, e aí a gente vai trazendo outras legislações, óbvio. Como eu falei, né, eu vou ter que dar uma estudada também, se eu cometer algum deslize aí, espero que eu não tenha cometido, principalmente falando de legislação, né, mas eu acho que não, mas se eu cometi, deixa aí o comentário aí, dá aquele puxão de orelha, o pessoal dá a puxada de orelha nos comentários aí, viu, mas é legal pra gente aprender, né, e assim a gente vai crescendo junto. Então, se você não é inscrito no canal ainda, já clica no inscrever-se, deixa aquele joinha também pra gente aí, pra ajudar. Caso você goste das redes sociais, né, assim como nós, segue lá o nosso Instagram e eu aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e falou!